Nós vamos agora, Thaís, com o nosso quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. A gente vai comentar, tentar decodificar o que interessa nessa notícia, o que interessa aos trabalhadores e às trabalhadoras. Vamos à primeira notícia, rapidinho. Copom indica que taxa Selic pode subir para 4,25%. Comitê aumentou juros em 0,75 pontos percentuais. Decisão era esperada. Vou rapidinho. O Copom, o Comitê de Política Monetária, é que quem rege a taxa básica da economia, a Selic, que é a taxa na qual o governo federal paga, remunera os títulos da dívida e também empresta para os bancos. Então, o governo empresta para os bancos, mas também ele pega emprestado dos bancos. Então, essa Selic, e ela aumentou na reunião desta semana em 0,75 ponto percentual. E está se indicando também que deve aumentar de novo. Então, na próxima, que vai acontecer no dia 15 e 16 de junho, porque o colegiado se reúne 2 dias. Esse colegiado é do Banco Central, para quem não sabe, banco principal é o banco dos bancos, né? E, portanto, a taxa de juros está agora muito mais alta. Essa era uma decisão esperada pelo mercado financeiro e foi a segunda alta consecutiva. Tá? Os juros aumentou de 2,75% para 3,5% ontem, né? O reajuste, como eu falei, de 0,75%. O colegiado, como eu disse, é do Banco Central, ele reúne os diretores e o presidente, se reúne a cada 45 dias e toma, para definir a Selic, toma como base os índices de inflação e projeção do mercado para o índice de preços. Os juros baixos, para eles, quando eles regulam, então quando eles botam a taxa Selic baixa, é para estimular a economia. Mas o objetivo central do Banco Central é sempre controlar o poder de compra da moeda. Está pouco se importando para o PIB ou para o emprego, exceto se isso impacta na inflação. E aí a inflação acelerou nos últimos meses, mesmo com a retração econômica. E chegou a 6,10% no acumulado dos 12 últimos meses, né? Ou pelo menos dos últimos 12 meses que antecederam março, que é o mês de referência que foi usado como parâmetro para a Selic. O aumento do juros, o aumento da taxa Selic, vai engordar a dívida pública brasileira em 23,9 bilhões de reais. Quer dizer, é mais dinheiro indo para os banqueiros que quem detém os títulos da dívida pública. Somado tanto a elevação de Selic lá de março, são quase 48 bilhões de reais dados do Tesouro Nacional para os bancos. E aí a alegação para a alta da Selic foi a inflação. Apesar do aumento dos preços estarem relacionados à alta das commodities no mercado internacional e à desvalorização do real. A subida da taxa de juros terá para o consumidor comum um efeito marginal, até porque o custo de crédito já está em patamares muito elevados. Os bancos não estão emprestando e já estão emprestando a taxas muito mais altas do que a Selic. É o que a gente chama de spread, que é essa diferença que os bancos cobram e acaba refletindo nos empréstimos de financiamento que o consumidor, pessoa física, contrai no dia a dia. É possível ainda que haja mais aumentos, inclusive na taxa cobrada à pessoa física, mas provavelmente eles não serão significativos, porque já está tão ruim que não vai fazer diferença nenhuma. Tá? O patamar já está muito elevado. Então, a Selic aumentou, é um remédio amargo, mas que não funciona. Quer dizer, só é amargo, só é
dolorido mesmo, mas tem gente se dando muito bem com isso. Thaís. Não, só para comentar, a ideia de aumentar a Selic é porque fica mais vantajoso investir e não gastar, e fica um pouco pior para pegar empréstimo, então você diminui a quantidade de dinheiro em circulação, como se a inflação tivesse alta porque as pessoas estivessem gastando muito. Só que não é que a inflação está alta porque as pessoas estão consumindo muito, não é uma inflação de consumo, é uma inflação dada à desvalorização do real. Por quê? Acho que o arroz, né, que escalou de preço ano passado, acho que é o melhor exemplo, né? A produção nacional de arroz tinha se mantido estável, mas como a China estava comprando muito arroz, então o preço do arroz no mercado em dólar estava muito alto, somou a isso o fato do real do dólar está muito caro, né? Do real está muito desvalorizado. Então, quem plantava arroz aqui no Brasil começou a vender o arroz para fora e vender no mercado interno no preço que a China estava comprando. Então, é isso que faz a nossa inflação ser alta. Eu acho que quando o Almir fala que é um remédio amargo e que não resolve nada, é por isso, porque a origem da nossa inflação não é excesso de Descoberta. velocidade na circulação da moeda, mas é a nossa dependência do exterior, é a dependência do mercado nacional, a dependência da nossa comida, a dependência de tudo que a gente consome do mercado internacional. Essa subordinação do Brasil, da estrutura produtiva brasileira ao exterior, é que faz com que, é que tem feito, né, nesse momento de crise, pelo menos as coisas ficarem muito caras. E tem esse elemento interessante, né, porque agora a gente, tipo, esse aumento, teve vários aumentos seguidos da Selic, é uma Selic alta que a gente está vendo agora, mas assim, o Brasil, historicamente, tinha Selics muito, muito altas, né? Então eu lembro que lá, sei lá, nos governos do PT, Selic a 14%, a gente falava, não, tinha que baixar o juro, a gente pensava, os liberais falavam, tem que baixar os juros para baixar, para os bancos emprestarem mais dinheiro para a população. Daí agora a gente viu a Selic a 4%, a 2%, e a gente descobriu que o empréstimo no Brasil é caro, não é por causa da Selic, é porque eles são rentistas, porque eles podem cobrar tudo isso da gente, né? Então, eu acho que se atentar a esse elemento é interessante, assim, para a gente ter uma perspectiva crítica de como os dados econômicos são expostos para a gente, né? Muito bem, Thaís. A gente vai à segunda notícia, e a segunda notícia mais que confirma isso, né? Que é o Bradesco. O banco lucrou 6,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, uma alta de 73,6% na base anual, mas a inadimplência em alta preocupou. Então, mostrando aí que mesmo com a crise econômica, os bancos se dão muito bem, né? Então, o Bradesco, como eu falei, registrou um lucro no primeiro trimestre de 2021, de 6,5 bilhões de reais. Foi até uma queda de 4,2% na comparação com o quarto trimestre de 2020. Quando diz uma queda, não é que ele teve prejuízo, foi que lucrou um pouco menos. E olha que a economia ano passado caiu isso tanto, né? Caiu uns 4%, foi negativo, né? Eles tiveram uma quedazinha no lucro do final do ano passado para o início desse ano. Porém, eles registraram também um aumento de 73,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, em um ano, comparado o primeiro trimestre de 2021 com 2020, eles aumentaram o lucro deles. E isso, quem divulgou, tá, foi a própria instituição financeira na noite da última terça-feira, dia 4 de maio. Os resultados foram considerados, em geral, positivos pelos analistas de mercado, mas alguns pontos do balanço, com destaque especialmente para a elevação da inadimplência, geraram um sinal de alerta. E o que eu estou chamando a atenção, isso é dados do próprio mercado financeiro, né? Porque isso, nos últimos 12 meses, foram de ajuste na operação do Bradesco.
de acordo com o próprio balanço divulgado. No período, o banco fechou 1.088 agências e demitiu cerca de 8,5 mil funcionários. Apenas nos primeiros 3 meses de 2021 foram encerrados 88 pontos de atendimento e fechados 888 postos de trabalho. O Bradesco manteve as projeções de desempenho para 2021, os chamados guindenses, e foi divulgadas no início deste ano. O banco espera que sua carteira de crédito cresça de 9% a 13% neste ano. No primeiro trimestre, os empréstimos tiveram um incremento de 7,6%. Até porque as pessoas estão endividadas e estão pegando empréstimo, né, para pagar as contas. O banco espera ainda que sua receita de prestação de serviços tenha aumentado de 1% para 5% neste ano, ante 2020. Quer dizer, os caras estão tendo lucro em cima das tarifas. No primeiro trimestre, esse faturamento, porém, encolheu 2,6%. Thaís. Não, acho que você já falou quase tudo. É interessante quando você vai ver as análises desse balanço do Bradesco, o que todo mundo concorda é que o Bradesco está de parabéns pela redução das despesas administrativas. E assim, gente, a gente está falando de despesa administrativa, a principal despesa administrativa é pessoal. Entram algumas outras coisas, tipo escritório, conta de água, luz, tal, que tudo isso caiu muito com a pandemia. E, assim, o que faz essa redução de despesa ser importante, ser mais relevante frente aos outros bancos é as demissões. E o Bradesco está realmente demitindo muito, a gente percebe isso. No movimento bancário, você percebe isso. Importante dizer assim, teve meio que um acordo de boca no início da pandemia, de que os bancos não iam demitir durante a pandemia, mas acho que não durou até junho, entendeu? E já estavam demitindo de novo. Assim, eles não resistem, eles não param. E fechando muitas agências, né? Para além dos bancos públicos, né, que tem uma presença mais regionalizada, o Bradesco era o banco que tinha um pouco mais isso, né? O Itaú você só encontra em capitais, assim, você encontra uma agência a cada bairro, mas nas capitais. Mas e principalmente do Sudeste, né? Mas o Bradesco não, eles tinham mais agências do interior e tal, e estão simplesmente abandonando. É meio isso, o interior do Brasil, população mais pobre, se conseguir usar pelo aplicativo, ótimo, se não, fica sem banco, fica com atendimento bancário precarizado e tá tudo bem. E eu acho chocante, assim, a falta de assim, o capitalista brasileiro, ele não toma risco nenhum, entendeu? Então é isso, qualquer aumento na eu tava até colando aqui para ver se eu achava o número o percentual do aumento de inadimplência. Eu não achei, gente. Mas não é que triplicou a inadimplência no Bradesco e por isso o pessoal estava preocupado, entendeu? Qualquer aumentozinho na inadimplência, os capitalistas já estão desconfiando daquele banco, porque é isso, porque o banco empresta dinheiro, mas não é para ter inadimplência mínima. Então, assim, qual que é o sentido? Assim é fácil ser capitalista, entendeu? Não precisa nem tomar risco, é só lucrar com rentismo, assim, então é uma coisa complicada. Isso se reflete, né, tanto nas administrações dos bancos como no mercado acionista brasileiro que está acostumado com isso, é banco, mas não é para ter inadimplência, né? É para a inadimplência estar milimetricamente controlada, porque todo recurso está atrelado à garantia, todo recurso está assegurado. E um último elemento, assim, que é interessante desse balanço é que os destaques não são na carteira de crédito, né? O destaque do banco é nos resultados com seguros, principalmente. Seguros, investimentos, serviços. Serviços caiu até, né? Mas então, é isso, é um banco que não faz muita questão de emprestar. Tem previsão de agora, com a retomada da economia, aumentar a. Opa, minha gata veio aqui. Tem previsão de agora, com a retomada da economia, aumentar a carteira de crédito, mas durante a economia, quando as pessoas mais precisavam,
estava tendo crédito. Tudo bem. Vamos à notícia número 3, rapidinha, ser telegráfica, para a gente encerrar o nosso bloco, né? A notícia 3 é que os Estados Unidos anunciou apoio à suspensão de patentes de vacina contra a Covid. G20 promete financiamento total da compra de vacinas pela OMS. Então, uma mudança aí da postura. O governo de Joe Biden afirma que o objetivo é auxiliar na aceleração de produção e distribuição de imunizantes no resto do mundo, agora que doses para os cidadãos do seu país já estão assegurados, né? Trata-se de uma crise sanitária mundial e circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. Então, uma reversão da política histórica dos Estados Unidos contra a quebra de patente. Chamar a atenção também que o G20 prometeu financiar uma operação por parte da OMS, Organização Mundial de Saúde, para distribuir vacinas e remédios contra a Covid-19 às nações mais pobres. Mas isso, obviamente, que não é interesse humanitário, né? Tem a ver para evitar, muito provavelmente, que se repita, né, a situação da Índia, né, de paralisia da economia daqueles países que fornecem matérias-primas ou são consumidoras de produtos produzidos pelo G20, como também, evidentemente, que os lucros por parte dessas corporações estão, de certa maneira, já mantidos, porque elas já venderam para os países ricos, né? Então, isso, muito provavelmente, né, Thaís, explica essa reversão histórica da postura dos países do G20, especialmente os Estados Unidos. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para analisar, né, uma notícia recente. Acho que não deu tempo de entender tudo, eu pelo menos sinto isso. Mas eu acho que tem um elemento também, porque assim, a economia prejudicou a pandemia prejudicou todas as economias, inclusive as mais avançadas, né? Mas quem conseguiu voltar a circulação de pessoas, quem está conseguindo, né, voltar à economia normal, a circulação de pessoas antes, tem uma vantagem muito grande, porque vai conseguir reestruturar, reorganizar a sua economia e vender para os países que ainda estão em algum nível paralisados. Então, meio os Estados Unidos em particular, que é o grande país, né? Porque Israel é muito pequenininho. Os Estados Unidos é o grande país que saiu na frente, que vai vacinar sua população toda antes. Então, eles querem mais é que agora todo mundo volte ao normal, que toda a economia mundial fique razoavelmente bem, porque eles estão mais estruturados para tirar vantagem competitiva perante as outras. Eu imagino que essa mudança. E acho que deve ter um elemento de pressão interna lá do Biden, um apelo civilizatório, que é importante, que é bom, assim, que eu acho que ele não faz mais que obrigação. Mas tem isso também, eu acho que a economia retomando, as empresas americanas vão sair na frente. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.